Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar nesta terça-feira para juntos rezarmos, meditarmos a sagrada palavra de Deus. Jesus se apresenta para nós sendo um farol. Ele é este farol que nos aponta caminhos e não só manda que caminhemos, mas caminha conosco. E é nesta companhia de Jesus que nós somos convidados assim a deixar-se modelado por Ele. Por isso comece o seu dia nesta presença amiga de um Deus amoroso e misericordioso. De um Deus que não é um Deus que pune, que castiga. É um Deus que ama imensamente. É o Deus que não olha para o teu pecado, mas sim para a possibilidade que tu tens de vencer este pecado. Em nós existe esta capacidade, que não é humana, é divina. Se fôssemos apenas humanos, estávamos talvez perdidos. O nosso humano é envolvido com o divino. E é justamente por isso que Deus nos concede esta graça de viver intimamente unido a Ele, respirando esta presença dEle, e assim encontrarmos forças para, com dignidade e com serenidade, viver cada dia de forma plena e repleta desta presença. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 7, versículo de 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me emprestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazei muitas outras coisas como estas.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, temos aqui dois movimentos muito claros. Movimentos estes que são preciosos para o nosso crescimento de fé. Os fariseus, é o primeiro movimento, tinham tudo para estar bem com Jesus, mas decidiram atiçá-lo com vara curta, como diz o provérbio. Eles vão até Jesus, os fariseus e mestres da lei, e ali ficam ao entorno de Jesus, não porque gostem de Jesus, não porque querem aprender com Jesus, mas como vimos, eles querem provocá-lo. E por isso, eles lembram os preceitos, as suas tradições. A atenção deles está não no ensino de Jesus, não na prática do Mestre, mas nas atitudes externas dos seus discípulos, no comportamento externo. Ou seja, aquilo que eles dizem que receberam dos seus antepassados, a tradição criada por eles. Por isso eles perguntam por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos. Perderam a oportunidade de ficar calados. Como não quiseram ficar calados, agora vão escutar. E Jesus se dirige a ele primeiro chamando-os de hipócritas. O que é hipócrita? Hipócrita é aquele que fala uma coisa e vive outra. É aquele que vive de máscara, como o ator. O ator, ele não é aquilo que ele faz numa novela, ele não é ele, mas ele está representando alguém. O hipócrita é esse, aquele que faz algo que é apenas para transparecer que é alguém bonzinho, boníssima. E Jesus então condena essa atitude dos fariseus. Quando eles assumem as tradições dos antigos, em vez de assumir os preceitos de Deus, os ensinamentos de Deus. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. É sério que acusa Jesus em relação aos fariseus. Vocês anularam o mandamento de Deus. Todas as vezes que nós nos comportamos na atitude de hipócrita, ou seja, que usamos uma máscara para não mostrar quem sou eu de verdade, eu estou anulando o mandamento de Deus. Vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. Jesus está, portanto, condenando a atitude dos fariseus ao assumir como regra de vida os preceitos humanos e não os ensinamentos de Deus. A tal ponto de até dizer que não precisa amar, servir os pais em nome de uma tal tradição. Caríssimos, isto infelizmente não é algo só dos fariseus. Na igreja do século XXI ainda temos isto. Muitas pessoas que estão apegadas ao ritualismo. Se o padre esquece um amém, a missa anulou-se a missa toda. E muitas pessoas na igreja hoje estão muito atreladas a pequenas regrinhas, a vírgulas, que precisamos ter muito cuidado, para não deixar assim ser levado pelos preceitos humanos, esquecendo a sabedoria de Deus. Cuidemos para viver intensamente o que nos pede o Mestre. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.